Nem sempre as altcoins acompanham o BTC. Tem um momento muito específico que pode ser agora, que a gente está prestes a uma altcoin season, que se as altcoins começar a disparar, elas podem disparar com o Bitcoin segurando de lado em 39.200. Então cuidado para não sair estabanado, afobado, saindo de tudo de uma vez. Por quê? Porque pode ser que o Ethereum suba. Queda infinita. Muito bem, senhores. Hoje estamos em dia de queda finita, na verdade. Vamos lá. Eu comentei com vocês ontem, na live de ontem mesmo, eu comentei sobre o GAP. Então, quem estava assistindo a Shinty não se surpreendeu com essa queda de hoje, que ainda tem mais queda, tá? Pela frente. Nós vamos ir buscar essa região aqui deste gap. Nós vamos fechar esse gap. O alvo é 39.300. Então, provavelmente vocês verão Bitcoin amanhã em 39.300 e 39.500, tá? E aí você me pergunta, se ele cair até aqui, não, ele vai cair até ali, tá? Ele vai cair até ali, porque ele vai fechar esse gap, tá? O gap nada mais é do que um rastro do dinheiro institucional. E aí a gente vai perder a média 8 semanal, temporariamente, que é a linha roxa, tá? A linha roxa. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Cadê a média 14? Deixa eu só botar a média 14 aqui. Tá faltando a minha média 14. Eu vou botar minha média 14 com cor rasa, tá? Cor rasa. Pronto. Média 14 está com cor rosa, tá? Então, média 14, cor rosa, vai ser o alvo desse movimento de baixa, tá? Então o preço aqui, ó, 39.370, 39.035, provavelmente vai ser esse o melhor ponto de comprar Bitcoin no dia de amanhã e no restante da semana, tá? Nós vamos adentrar em se a tendência é de alta, se a tendência está de alta e ela por enquanto está de alta, os melhores pontos de compra serão sempre em RSI 240 minutos sobrefentido, tá? Então, provavelmente amanhã nós vamos ter entrada, tá, de compra em BTC, quando ele atingir a linha rasa, tá? A linha rasa. Ó, então a linha rosa é essa daqui, a linha roxa é a média 8 semanal, a média 14 semanal é hoje a principal média de suporte do Bitcoin, tá? Por quê? Porque foi a média ao qual ele testou várias vezes e não perdeu esta região, certo? Então nós temos a média 14 hoje sendo a principal média para segurar e no futuro aqui resistência, tá? Bom, nós temos 2 opções aqui, tá? Alguém pode fazer um trade curto, vender agora e tentar recomprar a 39.000 aqui 200, 38.000, tá? Ou, né, esperar o mercado para comprar mais, que é o que eu venho falando, que só existe compra esse ano, tá? Então você espera o preço chegar aqui esse ponto, compra. Por quê? Porque mesmo que o mercado inverter de uma tendência de alta para uma tendência de baixa de curto prazo, é bem provável que após o derretimento na média 14, ele segure aqui na média 14, teste essa região como suporte perdido como resistência, e no momento de apontar para baixo, você pode sair fora, aguardando ele em 3 meses até 6 meses voltar para os suportes majoritários, tá? Então, onde estão os principais suportes para o Bitcoin, pessoal? Onde estão os suportes principais para o Bitcoin? O principal suporte para Bitcoin hoje é 39.000, tá? Então 39.200 a 38.300, tá? Até 38.300. Esse é o principal suporte hoje para o mercado para o Bitcoin.
ok? Mas nós temos uma armadilha aqui, depois eu vou mostrar a armadilha, tá? Então o que acontece? Existe a possibilidade do mercado fechar o gap de curto prazo, trazer o movimento para tirar o excesso de apostadores de alta, liquidar as posições, ele dobra o canal para baixo, certo? Dobra o canal para baixo, então ele faz o movimento dobrado para baixo e depois, dependendo da força da tendência, ele continua movimento de alta, certo? Sendo um excelente ponto de compra aqui, região de sobrevenda no gráfico de 4 horas, tá? O que pode acontecer amanhã? Dependendo da queda de amanhã e da queda dos próximos dias, perdendo esse suporte, oportunidade de compra nesse primeiro pullback, tá? Como nós não podemos prever o futuro, nós somos incapazes de perder o futuro, existe ainda a outra possibilidade dele perder aqui, volta a testar como resistência, no momento que ele embicar aqui e perder mais uma vez os 38.000, ele busca os $30.500, tá. Então no momento que ele embica, isso aqui levaria meses, tá. Então levaria 2 a 3 meses de correção, tá. 2 a 3 meses de correção. Então esse é um bom ponto, esses são 2 bons pontos para compra, tá. Tanto 38.000 é um excelente ponto para compra, quanto se acontecer dele inverter tendência e testar topos anteriores como suporte semanal, ele vai ir lá testar a média 200, sendo então a média 200 a principal região de compra futura, tá? Que vai demorar para ele chegar até a média 200, pelo menos tende a demorar para ele chegar na média 200. O que significa que o fundo do Bitcoin este ano pode ser os $30.500, tá? O fundo do Bitcoin pode ser, $30.500. Se ele perder esse suporte aqui de 30.500, aí nós vamos ter pouco mais de problemas. Por quê? Porque daí o alvo vai ser a média 400, $17.000 por unidade. O que seria uma coisa muito interessante se acontecesse, tá? Porque ele pode acontecer de buscar a liquidez dos apostadores de alta que estão aqui, ó. Onde tem 20, 30, 40 milhões em jogo aqui nessas regiões, tá? Então, o fundo do Bitcoin, na minha opinião, é sempre a média 400. Por quê? Porque foi estabelecido que nesse ciclo, tá? Se você pegar o gráfico mais longo do Bitcoin, deixa eu só diminuir aqui que tá cheio de linhas aqui maravilhosas, certo? Ficou estabelecido o seguinte, ó, BLX aqui, ó, vamos pegar BLX. BLX é o gráfico mais antigo do Bitcoin, tá? É o Bitcoin mais antigão aqui, o gráfico do Bitcoin antigão. A média 400, ela vai estar percorrendo aqui embaixo, ó. Aqui, ó, perdão, aqui, ó. Ela vai estar aqui embaixo, tá? Então aqui passa a média 400. Se o preço voltar para a média 400, aproveita que vai ser a oportunidade última da vida de comprar Bitcoin barato, tá? Dependente da velocidade que isso aconteça e tal. Então a média 400 mais ou menos está em $17.000, $18.000, ela vai subindo lentamente, né? Porque a tendência de longo prazo é de alta, certo? E nós estamos lutando contra o tempo, não contra o preço. Então, se o preço embicar aqui e perder os 32.000, 30.500, é possível que ele vá cair para 17.000, tá? Vai depender muito da velocidade da realização de lucro, vai depender muito de uma força anormal do mercado, mas a melhor média de todas para compra, pessoal, é a média 200, tá? Que é a média amarela, certo? A média amarela de longo prazo, a média de 200 semanas, quando ela está apontando para cima é tendência de alta, toda correção que surgir é entrada, é compra, certo? Então, uma coisa que eu já estou pronto, tá? Eu deixei o contato da Camila P2P na descrição aí para quem quer comprar cripto junto comigo aqui.
Por quê? Porque provavelmente essa semana vai dar a oportunidade da gente comprar Bitcoin barato a 38.000, certo? E eu não sei se ele vai perder os 38.000. Aí só as forças do mercado, da natureza do mercado vão determinar se, ele perde os 38.000, porque 38.000 é a média de 400, a média de 14. A média de 14 no bear market ela serviu como principal resistência, e agora numa tendência de alta é o principal suporte, tá. Então média de 14 semanas é o principal suporte para o Bitcoin no curto prazo. Então se estamos otimistas com a alta do Bitcoin para o longo prazo, médio e longo prazo, média 400 é compra, tá, 38.000, 39.200, tá, 39.200, excelente preço para comprar Bitcoin a moeda da praia, certo. E aí qual é a pegadinha, certo? Qual é a pegadinha? A pegadinha é dominância do Bitcoin, tá. Porque a dominância do Bitcoin aponta o seguinte, aponta que se ele testar a média 200 como resistência, médias de curto prazo, média de 21 dias, média de 8 semanas e média de 14 semanas, apontando agora para baixo, significa que estamos diante, supostamente, de uma altcoin season, ou seja, a dominância do Bitcoin pode cair. O que que acontece geralmente quando o mercado derrete? A dominância do Bitcoin sobe, por quê? Porque o Bitcoin ele tem mais tamanho de mercado, as pessoas começam a trocar ou altcoins por Bitcoin ou altcoins por dólar. Muito bem, se a gente se manter abaixo da média 200, então se na situação da gente se manter, como ele está nesse momento agora, se ele se manter e perder a mínima de 50% e o Bitcoin começar a perder, significa que as altcoins vão subir, que é a tese que eu estou tendo agora, tá? Apesar da queda recente, se eu olhar para algumas altcoins, como por exemplo a CFX, ela está entrando em tendência de alta, tá? Então ela sai de uma longa tendência de baixa e começa a entrar numa tendência de alta. CFX, por enquanto, tendência de alta. Aí eu pego, por exemplo, a Pendle, tá? Tendência forte de alta. Tendência continua forte e alta. Topos e fundos ascendentes, suportando o preço, tende a continuar o quê? Subindo. Então, algumas altcoins estão com características de que estão segurando seus preços e podem voltar a subir no momento em que o Bitcoin tocar esses 39.300, tá. Chainlink é a mesma coisa, está lateralizando, perdeu a mínima anterior, mas recuperou, tende a se manter acima das médias, se manter acima da média 14, alta infinita, tá. Então o curto prazo, ele pode ser um pouco assustador, as pessoas podem se cagar nas calças, certo. Mas é tranquilo, por quê? Porque a média 200 está apontando para cima. Tá? Então a média 200 apontando para cima significa que o mercado quer sumir, quer subir. E toda correção será oportunidade de compra. Então, estamos prestes a conseguir comprar Bitcoin novamente 38.000, possivelmente 30.000, tá? Só que esses 30.000 podem levar um tempo para chegar. Pode ser que leve um tempinho para chegar, tá? Só que se tu olhar a tendência semanal, tá? Tendência semanal mostra o seguinte: temos um enfraquecimento da tendência semanal, MACD aponta isso, né. Formação de topo aqui, temos uma, 2, 3, 4 vezes sendo testada esta resistência. Agora nós temos outra resistência aqui, beleza, média aqui 8 semanal segurando por enquanto, provavelmente vamos vir a ter aqui, né. Mas olha só que interessante aqui, ó, aqui ele quer cruzar um pouquinho, então podemos estar perto de uma correção um pouco mais profunda no Bitcoin, certo? Lembrando que o mercado geralmente anda em
ondas. Então o que acontece? Se ele perder aqui, mesmo assim vai ser compra, por quê? Porque se for compra, é bem provável que você pegue um pullback até essa região dos 41.000, e aí você pode ser um pouco melhor, tá. Você pode ser um pouco mais seguro, um pouco mais tarde. Tá. Por quê? Porque ele está tentando formar um topo aí, e o suportezão principal semanal, esse topo que não foi testado como suporte. Ele rompeu forte, né. Então ele rompeu forte, uma sequência de semanas que podem fazer com que o preço seja testado essa região, certo. Nas altcoins, se tu pegares a Pendle, alta infinita ainda, tá. Então, por exemplo, Pendle continua em alta. Não tem por que vender Pendle ainda, porque ela está em forte tendência de alta, certo. Near, tendência de alta. Semanal, segue tendência de alta. Tende a recuperar um pouco, cair um pouco, 2,50 para depois voltar a subir? Tá, pode. Quer dizer, Ordi não, eu queria pegar a Near, cadê a Near? Near, 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 tá. E eu vou falar, é mais fácil falar do que fazer, tá. Near, ó, Near, pode chegar a 2,50 ainda, ou até 2,40 e é compra, tá. Suporte semanal. Quantas semanas vai levar para isso acontecer? Não faço a mínima ideia. Pode ser que dure uma semana, pode ser que dure um dia, mas aí está o suportezão, tá. Tendência de alta ainda para elas, certo. Eve também, bastante resistência, sofrendo bastante resistência, a Maker também provavelmente vai estar caindo um pouco. Deixa eu ver. Realização de lucro, né, pessoal, STX também, tá. A Maker, correção também, mas altcoins estão fortes ainda, certo. Por que que eu não vou vender as altcoins especificamente neste ponto agora? Porque a dominância do Bitcoin pode perder a média 200 e se manter. Ela já perdeu a média 200, ela tem que se manter abaixo. E quando isso acontece, por mais que o Bitcoin caia e lateralize, as altcoins continuam subindo, tá. Então, na minha opinião, por enquanto ainda não vale a pena ter medo de ver o capital derreter com altcoins, tá. Não é caso de bear market. Isso aqui é um caso de early bull market, né, é uma fase que antecipa o próximo bull market, tá. Então é bem possível que a gente veja algumas oportunidades generosas, tá. A correção do Bitcoin, tá, se ele for do topo até 39.000, até a média 400, a média 14, 20% de desconto, tá, 20% de desconto do seu topo. Se ele for até o suporte anterior, 36% de desconto no máximo que a gente vai conseguir aí com o Bitcoin provavelmente, tá. A menos que ele perca a região de $30.500. $30.500 é uma região extremamente importante de suporte. Se ele perder $30.500 de suporte, Bitcoin pode buscar os 17.000 rapidamente, tá. "Ah, mas eu duvido". Ó, em 2 semanas, Bitcoin caiu 50%. Em 2021, tá. Em 2 semanas, Bitcoin caiu 50%. Lembre-se que estamos no mercado mais volátil do planeta. Estamos no mercado mais volátil do mundo, tá. Por que que eu acho interessante, né, manter comprado aqui? Porque se ele inverter, em eu vou esperar o pullback do RSI. Então se ele vender, se ele cair, tá, eu compro a região de sobrevenda, espero o pullback, se ele não voltar à tendência de alta, se ele não superar os 44.600,
aí eu posso vender um pouco para tentar uma correção sim, até os $30.000, tá. Porque isso aqui são várias semanas, tá. Então se ele cai forte, fecha o semanal forte, compra aqui nessa região, aqui nessa birosca, porque ele pode disparar daqui. Se ele bater resistência aqui, se ele bater resistência aqui nessa região, na região dos 8 e principalmente se mantendo abaixo dos 21, ele vai cair mais, tá. Então, o reteste da média 21 vai ser muito importante para mim, porque se ela tiver na média 21 dias apontando para baixo, e o preço bater ali e não conseguir superar, é um bom ponto de venda de diversos ativos. Por quê? Porque como a dominância do Bitcoin está caindo, eu ainda acho precipitado sair das altcoins, pois elas podem subir forte ainda, tá? Pois pode ser temporada das altcoins, certo? Então, isso que eu tô de olho. E lembrando que o Ethereum tem a especulação sobre a aprovação do seu ETF também. Então, por exemplo, beleza, Bitcoin já perdeu a média 21, Bitcoin perdeu a média 8 semanal. Quer dizer, tá testando a média 8 semanal hoje como suporte. Mas e a média 14? Ainda não é um suporte não testado. Provavelmente vai ser testado ainda essa semana. Provavelmente o Bitcoin vai cair amanhã até $39.200, tá. Amanhã provavelmente vocês vão enxergar Bitcoin a 32.000 e a 32, a $39.200. Agora, o Ethereum, ele não deu venda ainda, tá. O Ethereum não perdeu a média 21, mantendo forte e alta. Quando nós estamos com o pavão ligado aqui, ó, fica comprado, tá, porque a gente não sabe se ele vai continuar subindo amanhã e depois de amanhã e assim por diante. Ah, mas o Bitcoin arrasta as altcoins. Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Eu vou olhar no fundo dos seus olhos. Nem sempre as altcoins acompanham o BTC. Tem um momento muito específico que pode ser agora, que a gente está prestes a uma altcoin season, que se as altcoins começar a disparar, elas podem disparar com o Bitcoin segurando de lado em 39.200. Então cuidado para não sair estabanado, afobado, saindo de tudo de uma vez. Por quê? Porque pode ser que o Ethereum suba. O Ethereum está mais forte do que o Bitcoin este ano, tá. O Ethereum está mais forte do que o Bitcoin este ano. Então, enquanto ele está mantendo suporte semanal íntegro, com médias apontando para cima, eu não saio do Ethereum. Segura o Ethereum. Com mãos de diamante, Jesus! Mãos de diamante. Mãos de diamante, tá? Pois ainda podemos ver, com a queda recente do BTC, esse movimento aqui, ó. Antes de fato, ele fazer uma correção mais forte. Então ele pode ainda formar um fundo aqui pega ratão, tá? Para voltar a subir. Se ele bater aqui e ameaçar voltar, e as médias apontarem para baixo, aí beleza. Se o RS inverter e começar a bater na meiuca e voltar, aí beleza, é tendência de baixa, tá. Aí ele vai continuar corrigindo. Agora, quando temos tendência de alta, eu não posso ignorar este sinal aqui, ó. Isso aqui para mim é compra. Isso daqui, senhores, que vocês estão vendo, sobrevenda no gráfico de 240 minutos é compra, tá. Seria compra nessa semana em BTC, tá. Porque a gente não sabe qual que ele vai liquidar primeiro, se ele vai liquidar aqui primeiro, aqui em cima, ou se ele vai liquidar média 200 ou vai liquidar essa galera que tá aqui embaixo, ó, tá. A gente não sabe qual que ele vai liquidar primeiro.
O mais provável é ele liquida primeiro ele elimina aqui o pessoal dessa galera aqui, sobe rapidamente para liquidar esses aqui, faz a exaustão do preço e aí ele volta lá no futuro para liquidar esses caras aqui. E esses caras aqui, de 32, tá. Então, ele pode liquidar primeiro agora ele liquidou em cima, agora ele pode liquidar abaixo, ele pode voltar a subir liquidar acima mais uma vez e trazer para baixo. Por isso que a gente está tomando muito cuidado para não tomar decisões, afobadas, tá, afobadas, porque ele pode estar indicando região de compra nessa região aqui, certo? Com a queda até 38 até 39.200, é bem provável que ele dê indicação de compra no diário aqui no RSI na tendência de alta também, tá. Então aqui seria a região de compra, 39.200 região de compra, comprar mais barato, certo. Basicamente é isso. Então assim, Bitcoin pode continuar caindo, exatamente como eu falei, Bitcoin pode ainda cair mais, Bitcoin pode ainda cair mais, mas a altcoin season também está batendo a porta. Então se o Bitcoin fizer esse movimento de 39.200, 39.300, fechar o gap, segurar, voltar a ficar comprador, as altcoins vão explodir em alta. E aí o Bitcoin vai até 50, talvez até $64.000 por unidade, e as altcoins vão muito mais forte, muito mais rápido. Então tem que estar com o gatilho puxado, tem que estar com o revólver carregado e o gatilho puxado, certo? Muito bem, senhores. 2024, lembre-se que é período de comprar e comprando aos poucos, também mesma coisa que 2023. DCA, oportunidades surgem no mercado de volatilidade todos os dias. Preparem-se para correções mais fortes em Solana, talvez na no Bitcoin, talvez um pouco no Ethereum, mas eu acho que o Ethereum vai dar uma segurada em alta ainda, certo? Tome muito cuidado. Vale ressaltar que inflação americana sai 26 do 1 discurso do cara, eu vou falar uma coisa, vou falar uma verdade sobre isso aí. Não interessa o que vai acontecer, se a inflação americana vai sair ou não vai sair, mais alta, mais baixa, não importa. Sabe por quê? Importa o que a média está me apontando aqui. Se a média está apontando para cima, é compra. Se a tendência de alta se mantém, toda queda é oportunidade de compra. Estamos lutando contra o tempo, não contra o preço. Não interessa se ficar caindo um semestre inteiro e a gente ficar comprando barato um semestre inteiro, melhor para nós. Nós estamos lutando contra o tempo, não contra o preço. Então, não faça sardinhagem esperando governo americano lançar dados, foda-se os dados de inflação. Compra essa merda, enquanto a média 200 estiver apontando para cima, significa que os próximos 2 anos vão ser de alta, então esquece essa bosta, aproveita que vai ter o halving, vai ter ETF de Ethereum, vai comprando aos poucos, tá. Cada queda é oportunidade, vai ter altcoins que vão subir ainda forte, cala a boca e compra. Essa é a estratégia de 2024. Cala the fucking mouth and buy.